do Senhor. No devocional de hoje nós gostaríamos de fazer um pequeno estudo, mas é um rápido estudo mesmo, sobre igreja na linha de frente. E eu gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 17, e a partir do versículo 31 nós vamos ler alguns versículos, mas eu gostaria que você continuasse com sua Bíblia aberta, que nós falaremos sobre algumas características da igreja na linha de frente. O texto diz assim: ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Eu tenho dito, meus irmãos, que diante de toda essa pandemia, ela tem servido para a igreja como um despertamento. E despertamento em que área? Para que nós entendamos que a volta do Senhor, ou melhor, o arrebatamento da igreja se aproxima. É interessante que ontem a nossa pré-diaconisa Paula me passou uma mensagem, e eu pedi para que ela passasse essa mensagem também para o Ministério Feminino, sobre a forma que ela foi abordada provavelmente pelos testemunhos de Jeová, contato telefônico, e com um discurso interessante. Gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus e você gostaria de ouvir. E isso não aconteceu só com a pré-diaconisa Paula, aconteceu também com a filha de nossa irmã Inácia, a Ioná. E veja, estão criando estratégias para poder alcançar as pessoas. E é interessante, meus irmãos, que isso devia ser uma atitude nossa, da igreja de Deus na terra. Eu tenho dito que a igreja de Deus na terra, para ser uma igreja que avança, uma igreja que milita na linha de frente, ela tem que se espelhar muito em Davi. É interessante que enquanto eu vejo muitos crentes desesperados pela pandemia, eu vejo muitas outras religiões trabalhando para gerar conforto em meio à crise. E é interessante que isso tem que ser um ofício nosso. E aí a minha pergunta para você: o que você tem feito para Deus nesses dias de pandemia? Ah, pastor, eu não tenho nem saído de casa. Mas você pode evangelizar da sua casa. Você tem WhatsApp, tem telefone, tem e-mail, tem Instagram, tem Facebook, tem LinkedIn, tem tantos meios. Mas a verdade é que a igreja do Senhor na terra, ela entrou numa dormência espiritual, e Deus quer nos tirar dessa dormência. E para isso, nós precisamos entender que nesse texto que fala do diálogo de Davi com Saul e depois o enfrentamento de Davi com Golias, 10 características de uma igreja que milita na linha de frente. E a primeira característica: a igreja na linha de frente tem que ter suas próprias experiências. Eu gostaria de ler versículos 34 e 35. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. Experiência pessoal. A igreja da linha de frente, ela precisa ter as suas experiências. E entenda, igreja sou eu e você. Quais as experiências que você tem tido com Deus? Davi só foi enfrentar Golias que primeiro ele enfrentou o leão ou o urso. Nós só poderemos militar na guerra espiritual que há diante de nós se nós tivermos as nossas experiências
com Deus. Davi teve as suas experiências. Deus quer que você tenha as suas experiências. Segunda característica, a igreja na linha de frente tem que ter um compromisso com Deus. Versículo 36, olha só. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi sabia o Deus que servia. Você conhece o Deus que você serve? Deus está nos convocando hoje para nós termos uma experiência de compromisso profundo com Ele. O nosso compromisso é com Deus, meus irmãos. E nós precisamos entender isso e entendermos que Deus almeja que nós conservemos e valorizemos o nosso compromisso com Ele. Hoje é dia de se cumprir em nós o que está lá em Josué. Decidir hoje a quem servais. Deus está te chamando para um compromisso de profundidade com Ele. Terceira característica da igreja na linha de frente. A igreja na linha de frente tem que confiar em Deus. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Davi confiava em Deus. O que tem abalado a tua fé? Covid-19, Zika, chikungunya, desemprego. Você confia em quem? Ah, pastor, mas dá um aperto no coração. Pois é, Deus é alívio para nossas almas. O Senhor diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Em quem você tem confiado? Ah, porque agora, depois da Covid, eu acho que não acho. Ore, dobre seus joelhos e comece a confiar em Deus de todo o seu coração. A igreja da linha de frente é a igreja que confia em Deus. Quarto, a igreja da linha de frente não pode lutar com armas humanas. Versículos 38 e 39. Olha o que diz. Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou de sobre si. Não lute uma luta espiritual com armas humanas. Não dá. Deus quer que você aprenda a lutar com as armas espirituais, aquelas que estão lá em Efésios 6, do 10 ao 17. Revista-se da armadura de Deus, meu irmão e minha irmã. É tempo disso, é hora disso. Deus almeja isso, Deus espera isso de você. Então revista-se da armadura de Deus. Lute com as armas que Deus tem te dado e não com as armas humanas. Eu vejo muito crente hoje, eu vou para a justiça. Eu gostaria de fazer um convite para você. Vai para o joelho. É melhor. Lute com as armas que Deus tem te dado. Revista-se da armadura de Deus. E deixe Deus agir na sua vida. Em quinto lugar, a igreja na linha de frente é desprezada pelo inimigo. Versículos 41 e 42. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã: o inimigo nunca vai gostar de você. E dê um glória a Deus por isso, que ele não deve gostar de você mesmo. Porque se ele começar a gostar de você, tem alguma coisa errada em você. O inimigo sempre vai nos desprezar, o inimigo sempre vai nos desvalorizar, o inimigo sempre vai falar que a gente não consegue, sempre, mas nós cremos e servimos um Deus que é um Deus conosco, que é um Deus que nos dá força, é um Deus que nos capacita, é um Deus que nos coloca de pé e nos dá vitória. Então entenda isso, não queira ser amigo do inimigo você precisa ter distância. Sexto lugar, a igreja na linha de frente é amaldiçoada pelo seu inimigo. Versículo 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. O inimigo sempre vai nos amaldiçoar.
Mas lembre-se de uma coisa que está lá em Provérbios: a maldição sem causa não se cumpre. Então você está debaixo de uma promessa de Deus, de bênção de Deus sobre a sua vida. Então entenda, se o inimigo está te amaldiçoando, deixa amaldiçoar. Entenda uma coisa: a bênção na sua vida vem do Senhor e não do inimigo. Sétimo lugar, sétima característica: a igreja na linha de frente é menosprezada pelo inimigo. Versículo 44, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Golias só esqueceu que tinha alguém maior que Davi lutando por Davi. Em tamanho, Golias era maior e Davi era menor. Mas espiritualmente, Davi era maior, porque tem um Deus todo-poderoso, ou tinha um Deus todo-poderoso atrás dele, e que lutava a sua guerra. Entenda, você não está só nessa guerra. O inimigo pode te menosprezar, mas Deus é contigo, e ele te garante vitória. Oitavo lugar, oitava característica: a igreja na linha de frente necessita crer em sua vitória. Versículo 45. Disse Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Davi confiava na sua vitória. A guerra estava lá posta. O inimigo tinha se levantado sim, mas Deus era com Davi, e Davi cria na vitória. Nós estamos debaixo de uma promessa: Deus nos fará mais do que vencedores. Por isso, confie no Senhor. Nono lugar, ou nona característica: a igreja na linha de frente precisa ministrar a palavra de vitória. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha a certeza que está no coração de Davi. Ele não duvidou, não titubeou, não recuou, ele avançou e ainda ministrou a palavra de vitória. Hoje mesmo, você está vindo a mim, mas hoje mesmo o Senhor vai me dar vitória sobre você. É essa certeza que Deus quer colocar no seu coração. Então continue avançando e ministre a palavra de vitória. Pastor, eu não estou vendo nada. Creia. Eu não estou vendo nada. Ministre a palavra de vitória. Abençoe e Deus te dará vitória. Décima e última característica: a igreja na linha de frente precisa reconhecer que Deus é todo poderoso. Versículo 47: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lanças, porque do Senhor é a guerra, Jeová Tzidkenu, e ele mesmo vos entregará nas nossas mãos. Quando fazemos isso, certamente Deus nos dá vitória. Então clame, creia e saiba que a vitória virá do Senhor, porque Ele é todo poderoso. 10 características da igreja na linha de frente. Ela precisa ter suas próprias experiências. Ela precisa ter compromisso com Deus. Ela precisa confiar em Deus. Ela não pode lutar com armas humanas. Entenda, será desprezada pelo inimigo. Entenda, será amaldiçoada pelo inimigo. Entenda, será menosprezada pelo inimigo. Creia, a vitória virá. Nono, ministre a palavra de vitória. E décimo, reconheça que Deus é todo poderoso e nos garante vitória. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, na oração de hoje nós queremos incluir o nome de nossa irmã Késia. Ela é irmã de nossa irmã Bia. Ela passou por um processo cirúrgico, está em recuperação, mas necessita das nossas orações. Também da sobrinha de nossa irmã Laelsa, que também passou por uma cirurgia. As duas passaram por cirurgias, meus irmãos, muito delicadas. Mas o nosso Deus é o Deus que garante vitórias e nós queremos orar por elas neste dia e também por você neste dia, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Deus que quer que nós sejamos uma igreja na linha de frente, Pai. Que nós não andemos por vista e nem olhemos as coisas, mas que o nosso foco, o nosso olhar esteja voltado para o Senhor. E que estejamos contemplando o Senhor em todas as áreas e instantes da nossa vida. Por isso, Pai, clamamos a Ti, pedimos a Tua bênção sobre nós. Pai, em nome de Jesus,
ensina-nos, Pai, essas 10 características, e não somente nos ensine, mas que vivenciemos estas 10 características dia a dia em nossas vidas, Pai, para a glorificação do Teu nome. Vai derramando a Tua graça sobre as nossas vidas, nos abençoando, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, também queremos interceder pela vida de nossa irmã Késia, pela vida da sobrinha de nossa irmã Laelsa. Senhor, o Senhor é o Deus que nos sara, Pai. Sabemos, Pai, que a cirurgia que as Tuas filhas fizeram foram sérias, Pai, mas o Senhor é o Deus, Pai, que intervém. O Senhor é o Deus que muda o quadro. O Senhor é o Deus que reconta histórias. E é por isso, Pai, que eu quero interceder por elas, Pai, na manhã de hoje, pedindo a Tua bênção de cura sobre a vida delas, em nome de Jesus. E eu quero, meu Deus, abençoar, meu Deus, cada membro e congregado da família Monte Hermon, ó Pai. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando, confortando, ó Deus, gerando paz, alegria, consciência de vitória, Pai, em nome de Jesus. Pai, te louvamos também, meu Deus, pela chegada em paz do nosso diácono Manassés, e pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando o Teu filho, na viagem que o Teu filho fará também na próxima semana. Continue guardando o Teu filho, livrando de todo mal e abençoando o Senhor, em nome de Jesus. Eu quero abençoar, meu Deus, cada um dos Teus filhos e filhas neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. A paz do Senhor.